Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã de reencontros, de oração, meditação. Ó Senhor, agradecemos o dom da vida, a oportunidade de estarmos mais uma vez em torno da Tua Palavra. Senhor, que possamos abrir o coração e a lucidez se esparja na intimidade, para que possamos aproveitar as lições que serão ministradas por aqueles que nos tutelam. Que todos nós, Senhor, possamos estar imbuídos na busca pela Tua Palavra, pelos Teus ensinos. Ó Senhor, que nós possamos, nesse momento, agradecer também as bênçãos espargidas para os nossos familiares, entes queridos, que a partir de agora a Tua presença possa emular, motivar a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado de coração. Minha amiga, meu amigo, gente, bom dia para todos. Manhã do dia 5 de agosto do ano de 2021, é uma data festiva. Observe, mais um dia despertando na reencarnação. Que a gente possa iniciar com toda a esperança de que esse dia será bem melhor, muito melhor, para dar a base para o dia melhor ainda que será amanhã. O tema de hoje, desafio para todos, não é mesmo? Pois almejamos a vitória sobre nós mesmos. O caminho é que vai nos levar à vitória. Então o tema, o caminho para a vitória. O encontro de número 392. Vejam, mais uma marca. Como não comemorar? Não é mesmo, pessoal? Então, muito obrigado por vocês estarem nos ajudando, pois o nosso sonho era ter chegado até aqui. Mas continuamos sonhando, então vamos adiante, pois muitas coisas boas nos aguardam. Pois bem, nós vamos trabalhar com uma mensagem que Allan Kardec disponibiliza no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Então Kardec nos oferece, a partir da abertura, a seguinte reflexão contida no Evangelho atribuído a Mateus 5:3. Palavras de Jesus: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Pois bem, amigos, agora nós vamos trazer uma outra passagem, que é o item 3. O tópico do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Aquele que se eleva será rebaixado. Olha aí, hein, que dica boa. Caminho para a vitória, nós vamos começar falando sobre a importância desse trabalho íntimo. Elevar o quê? Na terra, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a personalidade. E para a caminhada espiritual? Então vamos ver. Então a passagem está em Mateus, agora 18, versículo 1 a 5. Por essa ocasião,
Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. Lembremos que somos discípulos, filósofos, e estamos diante da sabedoria do Altíssimo. Então vamos perguntar com os discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, com todo carinho, atenção, sabedoria, chamando a si um menino, olha que beleza, gente, que cena, o colocou no meio deles, no meio dos discípulos, eram eles que estavam perguntando, está correto? E depois que eles vislumbraram, admiraram, ficaram em dúvida, por que o menino no meio deles? O assunto era de adultos. Pois bem. Mas Jesus responde. Então agora a pergunta. Depois de criar todo o ambiente. Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e vos tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Bom, olha que coisa interessante. A pergunta é quem é o maior. E Jesus vai falar do caminho. Porque é necessário assemelhar a criança. Mas aí agora ele vai dar o toque que nos vai projetar como um foguete para as estrelas. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, e é esta criança, olha o detalhe, esta criança, ele não diz todas as crianças, é esta. Então ali tinha um fluxo de radiação específico, concorda? Uma individualidade. Isso é um ângulo. Mas assemelhar-se à criança será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Gente, só a primeira parte já é motivo para muitos livros, debates, práticas, caridade. Mas aí vai abrir ainda com uma outra frase, é sempre Jesus. Por isso que quando ele abre a boca para ensinar, ele ensina com autoridade. Estou parafraseando o Evangelho. Mas ele nos dá um trabalho, sabe por quê? Porque ele vai falar assim, mas em verdade, julgou a gente, projetou como esse foguete. Ele vai falar, abrir outro ângulo. Tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então existe um caminho, ida, mas ao mesmo tempo tem uma vinda. Que vinda que é essa? É ele que volta. Ele quem? Jesus? Bom, ele volta sempre, mas não é realmente a dica profunda. Eu vou dar só um temperozinho. Vamos temperar o café? Olha, eu prefiro café pelas manhãs sem qualquer adereço. É o café puro. Já o meu amigo Arnaldo Rocha, quando estava aqui, ele adorava o café doce. Aí a gente falava, Arnaldo, mas por quê? O café tem que adoçar a boca. Eu falei assim, mas você tira o sabor do café. Então, cada um usa conforme prefere. Está de acordo? Mas o café está lá. Você fez o café. Então o café vai te trazer uma resposta. Como que você vai lidar com essa resposta, que é o cheiro, o sabor, a conjugação com que você vai se alimentar, uma broa de fubá, um pãozinho de queijo. Ô, gente, vocês desculpem, mas eu estou aqui numa cozinha mineira com Kardec e Amélie Boudet, a casa deles. Então, como nós recebemos a resposta, Jesus está dizendo, é a mim que recebes.
Mas estão me dizendo aqui que o enfoque não deve ser esse. Mas vocês me desculpem, eu tenho que dar uma dica. Por isso, amigos, nós vamos falar da criança, nós vamos falar da questão de se exaltar, do que nós exaltamos, enfim. Mas agora eu vou trazer Kardec, porque ele é que é o anfitrião. Item 6. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar, ou pretensão alimenta, não é alimentar mesmo, desculpe, a superioridade ou a infalibilidade. Olha que coisa, gente, que ensinamento espetacular. Ele toma a criança como tipo da sensibilidade do coração. A gente começa o Gênesis no lar. Pessoal, vamos fazer a prece, vamos abrir a sensibilidade, ampliar. Vamos fazer crianças. Eu brincava com a minha cachorrinha, agora ela descobriu que brincar com um limão é uma terapia ocupacional especial. Aí eu sento com ela, eu fico a 40 centímetros. Eu empurro o limão, ela acolhe o limão, depois devolve com o focinho. Aí quando escapa do raio de ação dela, ela levanta, pega o limão, me entrega e volta para onde ela estava. Aí eu fico assim, meu Deus, eu estou igual uma criança, estava precisando disso. Sabe, sentar no chão, se sujar todo, parar de preconceito, deixar essa bobagem que eu sou eu tenho que usar sempre o terno alinhado em qualquer ambiente. Alinha os corpos e usa o terno na hora devida. Mas você não fica preso ao terno, porque o terno não te traz distinção. Gente, tem muito tempo na pandemia, eu esqueci até como é que usa terno. Então tem alguém aqui me falando do terno. Depois a gente vai fazer um curso aí de comportamento social. Você não pode ser escravo. Você usa. E depois você sai do circuito. Compreenderam? Nós não podemos perder a simplicidade da criança, a pureza. E temos que cuidar das crianças. Cultura Gênesis. Ontem eu assisti um vídeo contando a história de José Bonifácio, no Brasil. Ele ficou 2 anos cuidando de Dom Pedro II. Ele foi tão perseguido, e quem queria tirar ele do cargo, ele costumava expulsar o indivíduo no pontapé, porque ele não confabulava com as raposas políticas que campeiam tiranicamente, tirando a liberdade de pensar e querendo matar a possibilidade de se aculturar da inteligência, da escola. Mas chegou num ponto tão agressivo que ele disse assim: eu vou entregar o meu cargo porque vocês estão assustando a criança. Preocupado com a criança que assistia aquelas cenas, era Dom Pedro II. Ele protegeu a criança e entregou o cargo. Ele se fez criança. Então nós temos que trabalhar a criança íntima e cuidar da criança que está perto. Que pode ser um velhinho, que pode ser um adulto, que pode ser uma criança mesmo. Perceberam o cuidado, a sensibilidade? Esse é o caminho do reino. Kardec continua: a mesma ideia fundamental se nos depara nessa outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Ah, Casalberto, não, calma.
Você não vai dizer assim, me humilha, ou humilha a minha persona. Não é isso. Mas aprenda a ceder, entregar. Não disputa não, bobagem. Bobagem. O indivíduo vem bater na sua porta, nessas redes sociais aí, te xingando, difamando, porque você falou isso ou aquilo. Faz uma prece, passe ao largo, sem dizer que você está indo embora. Indo embora daquela situação, compreenderam? Deixa o indivíduo, como dizia antigamente, haver navios. E continue sem desprezá-lo, mas desvinculando da situação, e vai semear o bem em outros portos. Depois você volta, porque a vida vai te chamar. Porque, querendo ou não, o indivíduo do outro lado vai perceber. Sabe, aqui em Minas, eu vou contar, você que não é mineiro, a gente dá um toque histórico, cultural. Quando um não quer, dois não brigam. Faça-se pequeno. É só uma dica. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Me recordo de uma história belíssima contida no livro Ave Cristo. Estivemos em espírito com estes personagens nesta noite. Quando um pai vem à terra para ajudar o filho, me refiro a Pedro de Alcântara. Puxa, o filho trocava os pés pelas mãos. Ele viu coisas absurdas que o filho fez. Mas ele pensava assim, Deus me dê força porque eu não vou desistir dele. Mas eu não posso ter expectativas agora. Antes de reencarnar, ele pediu para vir à Terra e foi dado 100 anos. 100 anos. Ou seja, 2 encarnações ali naquele cenário, tá bom? E no final, o que aconteceu com o filho? Só vou dizer que o filho pronunciou Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mas não foi numa festa, num evangelho em casa, naquele ambiente tranquilo. Não, foi antes da morte, no testemunho. Poxa, eu não ia contar o final da história. Ah, mas o pessoal vai ler assim mesmo. É a teoria na prática. Era grande moralmente, intelectualmente, mas apagou. Como muitos sacerdotes estão nas comunidades, dentro dos lares, costuma nem saber falar direito. Troca os verbos, tropeçam na língua, mas só de chegar perto, o coração acolhe. O exemplo promulga, liberta, consola, abençoa. E na hora da dor de cabeça, na hora da dificuldade, o telefone é para ela. Mãe, calma minha filha, vou fazer um chazinho para você, eu vou aí. Aí chega aquela sacerdotisa, que quando jovem era desconsiderada, mãe, a senhora não sabe de nada. E ela calava e ia para a cozinha. Dentro de um cenário, vocês desculpem, eu estou muito saudoso hoje com as minhas histórias aqui em Minas Gerais. Porque nós somos mineiros, não é? Uai. Alguns falam que era uma linguagem, um símbolo dos inconfidentes. Um toque nas reuniões fechadas, 3 toques. Uai, unidade, união. Amor, olha aí que beleza. E o I, vou deixar para você pesquisar. É que não, eu vou dizer, a independência. É o que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca. As virtudes.
Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida. Não leva não. O que não leva, Casalberto? Não, peraí, Kardec está dizendo que a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, essa posição aí, dita sangue nobre, posses efêmeras, reconhecimento na terra, isso é transitório. Ah, mas é tão motivador. Não, passa para frente. Fica esperando, não. Continua fazendo a macarronada. Tem 40 anos que você faz e ele não agradece, não fala que está gostoso. Faça, vai lá. O mundo vai te dizer, chuta o balde, quebra a panela, vai embora. Você merece ser feliz. É o papo do mundo. Mas intuitivamente você sabe que isso aí é uma grande cilada. É o canto da sereia. Se você for nessa vibe, mereça ser feliz, você pode, tem direito. Vai lá, seja feliz. Mas se a sua consciência está dizendo menos, é melhor não, tá? Porque depois o papo vai ser com a consciência. E esse mereça ser feliz aí, que tem até livro, autoajuda e etc. Você vai falar assim, meu Deus, troquei os pés pelas mãos. Como fez aquele filho do citado Pedro de Alcântara. Mas Casalberto, ele fez uma prece no final, você falou. Não, mas ele fez a prece para começar tudo de novo. Ele estava desencarnando. Não tem problema não, vai para o mundo espiritual, volta, outro corpo. Muitas reencarnações. Volta, porque Deus, conforme a questão 262 do Livro dos Espíritos, não apressa a evolução. Deus não apressa a evolução. Ou melhor, a expiação, para ser literal. Expiação é descoberta. E é trabalho interior. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo. O que adiantou a glória da libertação aqui na Terra? Chega lá privado. Caixão? Ah, lembrei de outra aqui. A turma antiga tá comigo aqui. Caixão não tem gaveta. Já escutaram isso por aí? Ah, o Arnaldo tinha uma outra história. O meu amigo Rui, lá de Brasília, que costuma lembrar, não é que o carro forte, o caixão não segue carro forte, o carro forte não segue o funeral. Tem uma coisa aí, viu? Mas vocês pesquisem, porque tem muitas outras indicativas que você, quando você chegar no mundo espiritual, você vai levar uma coisa só. Sua experiência, boa ou não, tu leva. Não é o padre que vai te dar uma benzidinha aí que vai ficar pela estrada, não. O que tudo seleciona, tudo soluciona. Só porque eu participo do Gênesis no Lar, vou dar um jeitinho. Ah, agora eu sou um anjo. Gênesis no Lar, virei espírita. Ah, você virou ele para qual posição? Não, Carlos Alberto, eu me converti. Você não está citando o texto. Enquanto não vos converterdes, as crianças, não podereis entrar no reino dos céus. Pois bem, amigo, conversão é filosofia. Conversão é descoberta pela indagação, pela prática. Lembram que é necessário receber a criança? É necessário receber a experiência e tratá-la, educá-la, aprimorá-la, forjá-la, para ser o piso para a nova experiência, amanhã. Então, chegando ao mundo espiritual, estes náufragos, como náufragos que tudo perderam até as próprias roupas, conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição. Porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Gente, essa dica aqui é extraordinária. Então, no mundo espiritual, é o que Kardec está dizendo aqui, hein? Se você não concorda, por favor, mande uma mensagem para Kardec. Kardec, será? Sim. O que constrange não é porque alguém vai te dizer, tu fez.
cárcere, tem juiz. Cuidado, hein? Você está acostumado aí com esses papos de advogados na terra que querem driblar a lei para salvar, ou daqueles que as usam e abusam dos habeas corpus no cenário social. Cuidado! E eu vou dizer, o que fere a justiça divina, com respaldo da lei humana, piora a situação. Piora. Porque amanhã nós vamos descobrir que nós fizemos atrás da pilastra e do lado de lá não tem pilastra que esconda o que fizemos. Vocês estão entendendo o que é a pilastra, né? Estou lembrando dos meus tempos de jovem, que fazia as coisas escondidinhas, aí eu olhava assim, tem alguém vendo? Quando os descaminhos que optamos, quando a consciência indicava, e a gente falava assim, não vou fazer mais não. Aí depois repetia. Sempre adiando, postergando. Lá no mundo espiritual não dá para postergar, porque você não esconde, irradia. Todos sabem que estão à nossa volta, porque eles leem o pensamento. Ai, my God. E agora? Vamos concluir? O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, graças a Deus descem em existência seguinte. O graças a Deus é por minha conta, tá bom, pessoal? Não está no texto, não. É porque eu estou agradecendo a oportunidade de estar descendo em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Então, no Evangelho, quando encontrarmos a expressão descer, e eis que ele descia de Jerusalém para Jericó, estão lembrados? Então tem dois tipos de descida, a que nos leva ao precipício e a que sugere aplicar o que aprendemos na montanha com Jesus. Então muitas vezes o espírito reencarna em condições difíceis, sem recursos. E aí a hidra de Lerna, que quer sustentar o mundo antigo, e por isso é que essas cabeças se multiplicam no cenário social, sugerindo divisão, egoísmo, rupturas, brigas, guerras, violências, etc, etc, etc. Na verdade, são os tentáculos do orgulho e da ambição. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque lá fora e aqui dentro nós somos chamados para permanecer lá no vale. Suba ao monte com Jesus, para descer depois trabalhando no bem, caridade, como o bom samaritano. Estão lembrados da passagem? Por isso citamos. E eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a terra das noções superiores, a cidade santa. Então ele vai descer para Jericó. É a descida pelo trabalho. Jesus desceu a nós, ao nosso reino, não ao reino dele, porque ele é o coordenador, mas ele deixa que a gente pense que o reino é nosso, que a casa é sua, que o dinheiro é seu, que o filho é seu, a mulher é sua, o marido é meu, o livro, tudo. A gente acredita que é nosso. E o único patrimônio que temos é a experiência, é a inteligência, é a sensibilidade, é a mediunidade. E vez por outra pode ser nos retirado ou obliterada a condição de agir. Não procureis, pois, na terra primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu. Vírgula, encerra a frase. Se o merecerdes. O que os homens procuram na terra? Glória,
privilégio, face ao orgulho e ambição. São descaminhos. Pois na terra, quando o procuramos, geralmente vamos usar os artifícios, articulações, para tirar do outro em benefício próprio. Por isso o egoísmo é a teoria da separatividade, enquanto o amor é dádiva. Não é recolher, não é acumular. Amor é distribuição. Amigo, amiga, estamos chegando ao fim do nosso encontro. E poesia é um diálogo artístico com a vida. Nós vamos trazer aquela que nos visita, vez por outra, bondosa seareira do Cristo, Maria Dolores. Olha que beleza. Através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ela vai trazer uma narrativa extraordinária que envolve essa conversão ao reino dos céus. A criança, a sensibilidade, a humildade, virtudes sempre, valores, virtudes, sabedoria, humildade, modéstia, simplicidade, amor, bondade, que exige firmeza, constância, perseverança, devotamento. Ouçamos a dama do espaço, nobre, bela, pura, amiga. Após a última ceia, o discípulo João, o mais jovem do grande apostolado, sob forte impressão de tudo quanto ouvira do Senhor, tendo Jesus ao lado, indagou pensativo: Mestre, é tão grande a luz da esperança em que eu vivo, que me permito perguntar: onde posso o encontrar? Ainda mesmo em estudo alto e profundo, nas instruções do mundo, o caminho real para o reino do amor? O Cristo replicou: medita, João, acerena teu próprio coração. Aqui, ali, além, seja onde for, segue plantando o bem, a paz, o amor. A vida é um livro aberto, e a própria vida te trará por certo, ante as inspirações que vertem das alturas, a estrada para o reino que procuras. Depois do encontro amigo, tudo se transformou nas boas novas. O grupo penetrou em grandes provas, medo, tristeza, angústia, inquietação e perigo. Jesus fora arredado da enxovia. Em silêncio e à distância, João seguia todas as ocorrências de hora a hora. Por fim notou, quase desatinado, que o mestre, portador de tanto bem, vinha sendo espancado sobre as injúrias de Jerusalém. O apóstolo sem paz observou que a multidão lançava o Cristo na condenação e absolvia Barrabás. Perplexo, anotou que há tantas zombarias, não formulou Jesus quaisquer respostas. O mestre admitira a cruz às costas, por entre acusações e gritarias. Depois, ei-lo a seguir fatigado a hesitante. Tropeçava suarento. O cortejo seguia frio e lento, a engrossar de gente instante a instante. Para ajudar-lhe a marcha estranha e triste, foi trazido até ele o sirineu. A turba protestou de dedo em riste. Jesus, porém, calou-se e nada respondeu. Terminado que foi o duro itinerário, alcançar o Senhor o cimo do Calvário. João, que a tudo assistia,
antes de a chegar à bênção de Maria, esmagado de dor, surpresa e espanto, rememorava em pranto todo o amor que Jesus distribuíra, as pregações do lago ante os céus de safira, o sermão da montanha, a luz da natureza, o pão multiplicado, o riso das crianças, a exaltação das bem-aventuranças. Os doentes curados, a beleza da fé que renascia em tanto rosto, que a aprovação cobria em névoa de desgosto. Lembrava os paralíticos reerguidos, a gratidão de todos os caídos, que o Mestre levantara para o bem. Como entender assim Jerusalém, que condenava o mensageiro da bondade dos céus para com o mundo inteiro? Tocado de emoção e sofrimento, abeirou-se do Cristo, então tranquilo e atento, e ponderou: Senhor, não posso crer. Pelo bem que se faz é preciso morrer? Por haveres plantado a paz e a luz, deves achar a morte sobre a cruz? Defenda-te, Senhor, fala, protesta, o teu ensinamento é a força que me resta. Não me deixes em dúvida sozinho. Mas Jesus, compreendendo o tempo escasso, respondeu transpirando amargura e cansaço: Não te lamentes, João, Deus vive em nós. Depois, erguendo a voz, disse, fitando o monte em pedra e espinho, a refletir no olhar a própria dor: Por enquanto na terra, este é o caminho real para o reino do amor. Que nos auxilia a enfrentar a própria dor. E a chama aquece, forja, para acendermos no rumo do resplendor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela oração que fazemos com ardor. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado, amigos, pela presença nesse instante singelo de estudo, prece, reflexão. Que a bandeira da fraternidade seja por nós desfraldada e que a caridade possa nos unir ao amor do Senhor. Muito obrigado pela sua presença. E te pedimos, se esse encontro, estas palavras singelas, despretensiosas, calaram fundo no seu coração, não hesite de semeá-las, de compartilhá-las com aquele coração querido que vem à tua mente. Todos necessitamos de boa gente. Semeamos as flores no mar de dores para cuidar dos nossos amores. Muito obrigado, Maria Dolores. Muito obrigado a todos os espíritos que se aproximaram, que cuidaram, que ajudaram. Vocês são amigos para sempre. Jamais esqueceremos tanta bondade, tanta generosidade, tanta caridade. Um dia nos iremos banquetear com o Senhor. Depois de percorrer o caminho da ascensão, iremos todos festejar a redenção. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tanto amor. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos encerrar o nosso encontro desejando a todos um bom dia,
de fé, de esperança, de bondade, de amizade, relembrando aquelas palavras que se transformaram no carimbo que caracteriza os trabalhos desta casa e que compete a todos dignificar, sem jamais conspurcar, sintonizados com a santa doutrina, com a pura expressão do Espiritismo, a sua feição kardeciana, que todos nós possamos render graças dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo, hoje, agora e sempre.